Boa noite a todos. Nós somos do curso de licenciatura em matemática. O grupo desse seminário é composto pelas alunas Jenny Kelly Gomes, George da Cunha, que sou eu, e Alan Fernandes. Nosso professor é o Daílson e a disciplina é Laboratório de Ensino Matemática, LEM 1. O tema do nosso seminário é Investigação em Educação Matemática. Pode passar? É, Vou estar acompanhando aqui pelo meu notebook, porque a letra ficou um pouquinho pequena aqui pela imagem aqui do celular. O professor de matemática é chamado com frequência de matemático. Essa associação, entretanto, nem sempre é válida, pois suas práticas profissionais podem ser muito distintas e seus conhecimentos que estão na base da profissão podem não pertencer à mesma vertente epistemológica. Embora tenha em comum a matemática, olhar para esse campo de saber pode ser diferente, mesmo quando ambos pensam sobre o ensino dessa matéria. Então, pessoal, costumeiramente a gente tem alguns alunos, principalmente quem está agora no ramo da matemática recente, que entrou no curso tem pouco tempo, de falar perguntar qual a sua intenção no curso. Ah, eu quero ser matemático. Mas aí só quer ser matemático, não, só quer terminar o curso de licenciatura em matemática e ali acomoda. E quando termina esse curso de licenciatura em matemática, costumam falar que é matemático. Eu mesmo tenho as meninas lá do trabalho, eu trabalho com um rapaz que é licenciado em matemática, e as meninas falam qualquer probleminha que tem lá, que precisa de cálculo rápido. Fala, não, pergunta o fulano que ele é matemático, só que ele só tem um curso de licenciatura e ele está lá no mercado, não é porque o curso não oferece vaga para nós profissionais da área, não. Ele optou por fazer o curso pensando em concurso e não quer atuar na área de professor. Então ele já teve ofertas de fora, ele ficou um ano trabalhando fora, mas o interesse dele não é sala de aula. É, pode passar aí, por favor. O matemático, tá dando um pouquinho, complementando ainda a introdução, o matemático, ele quando ele é requerido para atuar na formação de professores de matemática, ele tende a promover uma educação para a matemática, priorizando conteúdos formais, uma prática voltada à formação de novos profissionais da matemática. Ou seja, o matemático, ele usa o amplo conhecimento que ele tem em seu trabalho, normalmente para resolver problemas matemáticos. Ele se preocupa com números, com dados, quantidade, estrutura, modelos, mudanças matemáticas. Já o educador matemático, totalmente diferente, ele tende a conceber a matemática como um meio de instrumento importante para a formação intelectual e social das crianças, dos jovens, dos adultos e também do próprio professor de matemática, do ensino fundamental, seja do médio, de outras áreas da educação matemática. Ou seja, o educador matemático, ele está na relação entre a educação matemática e o serviço da educação, priorizando, portanto, a educação matemática. O educador matemático, ele concebe a matemática como um meio, ele educa através da matemática. Suas atividades se desenvolvem nas escolas, nos centros de formação de professores, do ensino fundamental, do médio, nas secretarias, mas o objetivo dele sempre é educar através da matemática. A produção de conhecimentos nessas categorias de profissionais, elas são distintas. Enquanto os matemáticos, de um lado, eles estão preocupados em produzir por meio de processos hipotéticos dedutivos, novos conhecimentos, ferramentas matemáticas que possibilitam o desenvolvimento da matemática, os educadores matemáticos, de outro modo, eles realizam estudos, utilizam métodos interpretativos e analíticos em ciências sociais,
e humanas, tem como perspectiva o desenvolvimento de conhecimento, de práticas pedagógicas, todas voltadas ao aprendizado, à formação mais integral, à humana, à crítica do aluno, do professor, entendeu? É, só um minutinho. Em resumo, podemos dizer que a educação matemática ela possui objetos distintos de estudo, cada qual com sua problemática específica. De modo geral, não, nas últimas décadas, esforços educacionais empreendidos por diversas nações, dentre elas o Brasil, têm favorecido a constituição da educação matemática, que é a EM. Você pode estar voltando no slide, por favor? Que utiliza essa sigla EM como um campo de ensino e de pesquisa com saberes próprios, procurando responder algumas questões básicas, tais como: qual é a identidade da educação matemática? O que é ser um educador matemático? Pode estar passando agora. Então, respondendo essa questão aí dando um pouquinho a dica do qual é a identidade da educação matemática. A resposta dessas indagações, elas são praticamente advindas de distintas academias, pois indicam que nem sempre vai haver consenso sobre essa pergunta, qual é a identidade da educação matemática. Mas, por hora, é possível dizer que a educação matemática ela é uma área de conhecimento das ciências sociais e humanas que estuda o ensino e aprendizado da matemática. De modo geral, poderíamos dizer que a educação matemática ela caracteriza-se como uma prática que envolve o domínio do conteúdo específico à matemática e o domínio das ideias e processos pedagógicos relativos à transmissão e apropriação do saber matemático escolar. Entretanto, sendo a prática educativa determinada pela prática social mais ampla, ela atende a determinadas finalidades humanas e aspirações sociais concretas. Então, o que podemos dizer é que a educação matemática ela é resultante de muitas relações que se estabelecem entre o específico e o pedagógico, no contexto de dimensões históricas, culturais, sociopolíticas, entre outras. Pode estar passando, por favor? A educação matemática, nascida há pouco mais de 40 anos, está, portanto, diretamente relacionada com a filosofia, matemática, psicologia e a sociologia, mas a história e a antropologia, a semiótica, a economia e a epistemologia têm também prestado sua colaboração, ou seja, é uma área com amplo espectro de números e complexos saberes, na qual apenas o conhecimento da matemática e a experiência do magistério não garante competência a qualquer profissional que nela trabalhe. Então, essa frase, eu acho ela muito, um pouco pesada, mas bem realista. Vou até estar repetindo ela aqui, que é depois do ponto I, ou seja, é uma área, a educação matemática é uma área com amplo espectro de números e complexos saberes, na qual apenas o conhecimento da matemática e a experiência de magistério não garante competência a qualquer profissional que nela trabalhe. A gente sabe que o matemático, para ele se tornar matemático, ele tem que ter o bacharelado, tem que ser bacharelado em matemática. Já o educador matemático, ele pode ser um licenciado em matemática ou um profissional que estuda a matemática e faz dela um modo de educar profissionais, entendeu? E o que ela fala aí que apenas o conhecimento da matemática e a experiência de magistério não garante competência a qualquer profissional que nela trabalha, é uma deixa, né, para muitos profissionais aí que por ter um bacharel ou não tem conhecimento, não tem total conhecimento, não consegue
trazer a matemática assim, para o conhecimento do aluno como um educador que só tem a simples licenciatura, né? Vamos dizer assim, o caso mais simples, tem a licenciatura, mas não sabe, esse que é licenciado, ele sabe passar o conteúdo mais que um bacharel, entendeu? Na faculdade ali mesmo, tem alguns professores que têm suas salas próprias, na UFP aqui, Campos de Arraias, ela tem suas salas próprias, mas que não tem um interesse ou não quer ensinar porque o professor que passou o conteúdo explica de forma diferente, entendeu? E talvez aquele profissional que está ali naquela sala não consegue trazer a informação correta, um conhecimento concreto para o aluno. Então, infelizmente, ainda é frequente em muitas instituições de ensino superior e organizações de grupos profissionais, de dois grupos profissionais de juntos, que são, o que eu falei, os matemáticos, né, de um lado, e os educadores matemáticos de outro, que cada qual ele só preocupa com suas expectativas, com suas concepções, interpretações, entendeu? Cada um acha que uma forma de resolver é mais correta que a do outro, e quem é o matemático, talvez nem em todos os casos, mas aqui já aconteceu comigo de presenciar matemático que considera algumas formas de resolução, só considera a fórmula que ele explica, entendeu? Assertiva em uma avaliação, só dá valor à forma que ele explica em sala de aula, e se você estudar com outro professor, conseguir a resolução de forma correta, mas não é aquele método aplicado pelo matemático, ele simplesmente considera a questão, a atividade como errada. Pode estar passando, por favor, o slide. É, o surgimento da educação matemática enquanto campo profissional e científico. Tomando por base o estudo de Kilpatrick, 1992, poderíamos destacar pelo menos três fatos determinantes para o surgimento da educação matemática enquanto campo profissional e científico. Então, passando aqui por esses três fatos determinantes, o primeiro fato, ele foi atribuído à preocupação dos matemáticos e de professores de matemática em ter qualidade no ensino da matemática, na divulgação, na socialização de ideias matemáticas para as futuras gerações que viriam. Essa preocupação ela diz a respeito não somente assim, a época, eles queriam melhoria tanto na sala de aula quanto na grade curricular matemática. E o segundo fato é atribuído à iniciativa das universidades europeias, que no final do século XIX, elas passou a promover institucionalmente a formação de professores, seriam os professores secundários, que isso contribuiu para o surgimento de especialistas, de pessoas mais qualificadas nas universidades, para estar passando o ensino da matemática. E o terceiro fato diz respeito aos estudos experimentais realizados por psicólogos europeus. Se eu não me engano, são psicólogos americanos, na verdade, psicólogos americanos e europeus, que desde o início do século XX, eles debatiam sobre o modo como seria aplicado o ensino da matemática, como os alunos aprenderiam a matemática. Só que, assim, eu citei aí dos americanos, dos europeus, mas, assim, em nível internacional, a pesquisa em educação matemática, ela só se desenvolveu mesmo, ela deu um salto significativo quando aconteceu o que o pessoal chama dos 3 M's, que foi o movimento da matemática moderna, ocorrido entre os anos de 1950 e de 1960. Este movimento ele surgiu com
Sim, ele surgiu através de um lado, através da motivado pela guerra a Guerra Fria, foi entre a Rússia e os Estados Unidos, e por outro lado, vem a resposta como a constatação que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, de uma considerável defasagem entre o progresso científico, tecnológico e o currículo escolar vigente daquela época. Pode estar passando, por favor? O objeto e os objetivos da pesquisa em educação matemática. Embora o objeto de estudo da educação matemática ainda se encontre em processo de construção, poderíamos, de modo geral, dizer que ela envolve as múltiplas relações e determinações entre ensino, aprendizagem e conhecimento matemático, em um contexto sociocultural específico. Isso não significa que uma determinada investigação não possa priorizar o estudo de um desses elementos ou de uma dessas relações. Ou seja, que as três palavras-chave aqui que ele envolve as relações e determinações do ensino da matemática é justamente o ensino, a aprendizagem e o conhecimento matemático. Mas, por exemplo, se aqui no final fala que isso não significa que uma determinada investigação não possa priorizar o estudo de um desses elementos. Uma determinada investigação, que seria os elementos. Os elementos seriam esse ensino, a aprendizagem e o conhecimento. Mas, por exemplo, se o foco do estudo for o ensino, como está ali, tá, tá, uma das determinações é o ensino, se o foco for o ensino, o pesquisador ele não pode ignorar que se trata de ensino de matemática. E para concluir o ensino de matemática, ele vai ter que utilizar o segundo tópico aí, que é a aprendizagem, porque ele vai precisar de aprendizes, entendeu? Então, por isso que no final da frase ele fala que determinada investigação não possa priorizar o estudo de um desses elementos ou de outras relações, porque se tem um ensino, eu preciso de aprendizes, e esses aprendizes claramente vai ter aprendizagem. Então, um não elimina o outro. Mas também não significa que esse trabalho prático ele deve ser no campo, ele também pode ser por processos teóricos, por bibliografias, entendeu? Então é isso. Espero que tenha ficado claro e a nossa colega ela vai estar dando continuidade à Yarla. Boa noite, meu nome é Yava. Vou estar dando aí, né, continuidade à nossa apresentação. Algumas questões ou perguntas específicas da investigação em educação matemática. Apesar da educação matemática estar na interseção de vários campos científicos, matemática, psicologia, pedagogia, sociologia, epistemologia, ciências cognitiva e semiótica e etc. Ela tem seus próprios problemas e questões de estudo, não podendo simplesmente ser vista como uma aplicação particular desses campos. Então, vou mostrar aí no próximo slide dois tipos, né, básicos de perguntas quando se faz em pesquisa da matemática e os objetivos também mencionados. Uma delas é aquela que surge diretamente da prática de ensino, ou melhor, da reflexão do professor investigador sobre sua própria prática e sobre a prática de outros. Então, esse daí resumem que as perguntas que mais são feitas nesse primeiro tópico. E uma das perguntas são: por que ensinar? Por que os alunos, né, não gostam de resolver problemas? Por que ensinar frações de modo mais significativo para o aluno? Como os alunos, né, aprendem melhor? Eles aprendem melhor a resolver ou interpretar os problemas matemáticos por meio de materiais, né, manipulativos ou de usos de desenhos ou esquemas.
É mais produtivo ensinar matemática, iniciando atividades ou situações, problemas, e com explicações teóricas, porque os professores geralmente não ensinam a geometria. Como ensinar funções e quais vantagens disso, explorando exemplos ou situações, problemas do cotidiano do próprio aluno. Essas são algumas perguntas que é feita, né, nesse primeiro tópico aí. No segundo, aquelas geradas a partir de investigações ou, ou estudos pendentes, né, precedentes, ou da própria literatura. E as perguntas são assim: o que as pesquisas brasileiras mostram ou dizem sobre as dificuldades dos alunos em aprender frações? Que tipo de dificuldade de aprendizagem da matemática as pesquisas têm investigado e que aplicações elas são feitas para elas, né? O que os estudos e a literatura em educação matemática dizem a respeito da utilização de calculadoras no ensino da matemática na escola fundamental. Então, essas são as perguntas que usa para divididas em cada um desses tópicos aí. Pode passar para o próximo. A educação matemática como campo profissional e científico. Diante do que foi dito até agora, podemos afirmar que a educação matemática não é apenas um campo profissional, mas também uma área de conhecimento. Ou seja, a educação matemática é tanto uma área de pesquisa teórica quanto uma área de atuação prática, além de ser, ao mesmo tempo, ciências, arte, prática social. Enquanto o campo acadêmico, a educação matemática, segundo o Kilpatrick, de 1996, tem uma certa história que difere de país para país, tendo cada um deles uma história própria e um certo grau de desenvolvimento. Em países como a França, a Alemanha, é simplesmente chamado de didática da matemática. Já na Holanda, é denominada metodologia do ensino da matemática. E aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, inclusive em grande maioria, são chamadas de educação matemática. Utilizamos essa sigla que está em maiúsculo EM para isso. Além disso, os termos também que utilizamos introdução matemática, ensino da matemática, ou didática da matemática. É uma conotação mais restrita, né, a matemática e as técnicas de ensino dessa disciplina. De acordo, né, com o Fiorentini, de 1994, o qual inventariou e descreveu historicamente a revolução das tentativas brasileiras de investigação em educação matemática. Os documentos selecionados para realizar os estudos foram constituídos antes mesmo de 1970. Os poucos estudos pesquisados sistemáticos realizados na área e após esse período da década de 1970 a 1980, da produção científica realizada no âmbito dos cursos de pós-graduação do país. A partir dos resultados obtidos pelos estudos, foram identificados em 4 fases e de desenvolvimento da educação matemática brasileira, enquanto campo profissional e a área de investigação. Pode passar. Essa foi a primeira fase, gestão da educação matemática como campo profissional. A fase da gestação, da enquanto campo profissional, vai do início do século XX até o final dos anos de 1960. Nesse período, a educação matemática ainda não se encontrava claramente configurada. Não era usual olhar da matemática com perspectivas diferentes daquelas voltadas para as tarefas, né, e procedimentos da prática da sala de aula. E a produção de manuais ou subsídios didáticos é possível, entretanto, identificar esse período alguns esforços em movimentos
que prepararia um terreno para o surgimento posterior da educação matemática, campo profissional, não só a ação, mas também a produção sistematizada. O movimento foi criado o escolonavismo, desencadeando a partir da década de 1920 no Brasil. Seria uma grande consequência para a educação matemática. Engajados nesse movimento educacional, sugerindo os primeiros educadores matemáticos, e com eles os primeiros manuais de orientação didático pedagógico de matemática. Os poucos estudos que foram pesquisados sobre o ensino e a aprendizagem da matemática, realizada antes da década de 1950, ocorreram no terreno de psicometria e consistia no estudo de psicologia da criança por meio de teses. E essas ficariam restritas ao nível da escola primária, investigação, noções numéricas, habilidades, novas técnicas operatórias, de adição, subtração, habilidade em cálculos mentais, entre outros. O SEBEM contribuíram, né, para que centenas de matemáticos, professores de matemática também, e pedagogos voltassem suas atenções para o ensino primário e o ensino secundário. Esse envolvimento deveu-se em grande parte a um anseio brasileiro em engajar-se no movimento internacional de formulação e modernização do currículo escolar. Além disso, o surgimento das licenciaturas matemáticas na década de 1930, dos ginásios de aplicações nos anos de 1940 e da obrigatoriedade da disciplina de prática de ensino e do estágio supervisionado. Inclusive, essa disciplina também estamos fazendo aqui no quinto período. Firmada nos anos 1960, obtiveram, né, um campo profissional para o surgimento das universidades e especialidades em educação da matemática, didática, metodologia e ensino da matemática. Pode passar, por favor. A segunda fase. O surgimento da educação matemática como campo profissional e área de conhecimento. A fase que, segundo o nosso ponto de vista, marcaria o nascimento da EM no Brasil. Vai do início da década de 1970 aos primeiros anos da década de 1980. Nesse período, surgem os primeiros sinais da existência de um novo campo profissional. Alguns fatos foram fundamentais para isso. A valorização, né, da educação pelo regime militar como locus privilegiados para a formação de mão de obra mais qualificada, que atendesse às urgências desenvolvidas e a modernização da nação desencadearia no final da década de 1960. Era uma grande aplicação do sistema educacional brasileiro. De 27 estudos produzidos, apenas 5 referiam-se à primeira série do primeiro grau, enquanto 10 envolveriam no ensino da quinta à oitava série do primeiro grau e 6 a do segundo grau e o ensino superior. Os 3 focos temáticos que foram denominados foram o estudo, desenvolvimento e testagem, o estudo exploratório e descritivo e o estudo de natureza psicológica e cognitiva. Vamos dar continuidade aí para a nossa colega Genique. Então, boa noite. Obrigada, Yarla. Para dar continuidade, para finalizar a fala da Yarla, em relação à segunda fase, queria complementar apenas que os poucos esforços de realização de estudos mais sistemáticos, eles pareciam não passar de
apenas iniciativas individuais e isoladas que visavam, antes de tudo, atender exigências acadêmicas para a titulação de especialistas. Mas isso era mais que contribuir com uma prática persistente de estudo para além do curso de pós-graduação. Então, o que pode se destacar é que não havia uma comunidade nacional organizada e articulada que tivesse como principal objetivo de pesquisa e reflexão da nossa educação matemática. Vou dar início à terceira fase. A terceira fase vem com o surgimento de uma comunidade de educadores matemáticos e a ampliação da região de inquérito da educação matemática. Para descrever o estado da arte da educação matemática brasileira enquanto campo de produção de conhecimentos, foram analisados, antes da década de 70, os poucos estudos sistemáticos realizados na área, e após esse período, das décadas de 70 e 80, há mais de 200 dissertações relativas à educação. Dentre as linhas temáticas de pesquisas que surgiram na década de 80, foram escolhidas 2 resoluções de problemas e modelagem matemáticas para uma avaliação sistemática e detalhada. Os resultados dessa investigação sugerem que a educação matemática brasileira, enquanto campo de estudo, teria passado por 3 fases distintas e que hoje viveria uma quarta fase. As 2 fases foram faladas pela nossa colega Yarla. Eu estou na terceira e hoje estaríamos vivendo uma quarta fase. As 2 primeiras, que foram a que a Yarla apresentou, correspondiam à fase da gestação, antes da década de 70, e do nascimento, da década de 70, desse campo profissional. Já a terceira, que é a que está em pauta, da década de 80, corresponderia à fase do surgimento de uma comunidade nacional de educadores matemáticos, os quais contribuíram para a ampliação da região de inquérito da educação matemática e também para a consolidação das primeiras linhas de pesquisa. A fase atual, já nos anos 90, marca o surgimento de uma comunidade científica de pesquisadores na área, né? Bom, o estudo, ele descreve, o estudo desse texto, ele descreve e também avalia a pesquisa brasileira em educação, educação matemática, né? Focalizando, sobretudo, as tendências temáticas e teórico-metodológicas, as indagações que foram objeto de investigação, os pesquisadores e também os orientadores dos estudos, e os centros ou programas em que as mesmas foram produzidas, né? O primeiro programa brasileiro regular de mestrado na área teve início na década de 84, na Universidade Estadual Paulista, como área de concentração do mestrado em matemática. Em 87, deixou de ser área de concentração e passou a oferecer 3 linhas de pesquisas. Essas 3 linhas são as tendências atuais, os fundamentos matemáticos e filosóficos em educação matemática e o ensino e aprendizagem da matemática. Os 12 estudos de mestrados da educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Campinas, produzida entre 83 e 90, evidenciam, de um lado, uma certa pulverização temática e teórico-metodológica, mas, de outro, mostra que praticamente todas as dimensões da educação matemática foram tomadas como objetivos de estudo. Mesmo assim, é possível distribuí-las em 4 grupos temáticos. Eu peguei do texto como exemplo a Universidade Estadual de Campinas, mas destaca no texto também a Universidade Estadual de Paraná e a Universidade Estadual de São Carlos. Na Universidade Estadual de Campinas, o primeiro reúne trabalhos que dizem respeito à produção, desenvolvimento e experimentação de propostas metodológicas ou de projetos curriculares, onde esses apresentam como relatos
críticos, né, tendendo para o estudo de caso de algumas pesquisas e também para pesquisa praticante ou pesquisa em ação, e também entre outros. Já o segundo compreende investigações analíticas e históricas do ensino da matemática ou de sua produção científica pedagógica. Estas vão desde a análise de material didático e a revisão de estudos sobre propostas metodológicas, até o estudo histórico de ensino da geometria no Brasil. O terceiro compreende dos estudos psicológicos e cognitivos, como, por exemplo, atitudes diante da matemática e do seu processo de ensino-aprendizagem, e estudos experimentais combinados com o método clínico piagetiano sobre o desenvolvimento cognitivo diante de atividades de ensino. Já o quarto grupo envolve pesquisas de natureza, histórico-filosóficas e epistemológicas. Um exemplo desse quarto é a relação entre a matemática e a sociedade de concepções da matemática, e também as concepções de matemática que têm os professores. Na verdade, a falta de organização dos educadores matemática e a ausência de espaços apropriados para divulgar, discutir e avaliar a produção científica na área foi provavelmente a razão pelo seu estado de pulverização temática, metodológica e teórica. Essa situação de falta de organização e ausência de espaços acabou contribuindo para a emergência de uma produção pouco sistemática e pouco consequente, acarretando a descontinuidade entre os estudos e não permitindo o acúmulo de aprimoramento de experiências na área. No início dos anos de 80, o processo de investigação empírico-analítico, com ênfase na abordagem quantitativa, passou a ser fortemente questionado, sendo inclusive apontado pelo debate epistemológico como inadequado para abarcar as múltiplas facetas do fenômeno educacional. Isso contribui para que, nesse período, muitos pesquisadores e orientadores descuidassem dos processos metodológicos de investigação. Esses aspectos eles podem ser separados nas teses das dissertações que foram produzidas, né, na década de 80, principalmente aquelas relativas às linhas mais recentes de estudos, como a modelagem matemática, a etnomatemática, que é uma disciplina que temos no nosso curso de matemática hoje, é opcional, mas temos, e entre outras também. Os primeiros estudos sobre a prática pedagógica em sala de aula procuravam analisá-la em sua negatividade, isto é, pelas suas carências ou confirmações em relação ao modelo teórico prévio que a idealizava. Essa prática também era muitas vezes descrita por fatos observados no cotidiano, como se esses falassem por si mesmos. Para a pesquisa educacional, não é suficiente descrever e descobrir fatos. É preciso buscar as explicações que permitem compreendê-los e elucidá-los. Isso requer uma interação dialética entre pesquisador e realidade física ou social, de modo que o primeiro explique a segunda, pois o pesquisador não significa uma simples reprodução da realidade, mas sim uma reconstrução baseada nos conhecimentos e significados do pesquisador. A quarta fase vem falar sobre a emergência de uma comunidade científica. No início dos anos de 1990, retornaram ao país mais de 2 dezenas de educadores matemáticos que concluíram o doutorado nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e diversas outras áreas de investigação. Dentre elas está a didática da matemática, uma disciplina do nosso curso de matemática, história e filosofia, epistemologia e psicologia em educação matemática, currículo escolar, resolução de problemas,
formação de professores, geometria, álgebra e pensamento algébrico, etnomatemática, informática educativa e etc. Então, evoluiu bastante até aqui. A educação matemática, nesse período, passou a ser reconhecida pela própria Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, aprovando, em 1997, a constituição de um grupo de trabalho de educação matemática. Esse período de 1990 foi um período que formou o maior número de educadores matemáticos no Brasil, isso em curso de pós-graduação em educação. Então, era isso que o grupo queria apresentar. Espero que todos tenham compreendido o que era a ser passado e agradeço pela atenção. Obrigada a todos por essa apresentação. Pode entrar em contato com a gente também para tirar. Então, fica aqui meu agradecimento, uma boa noite e até a próxima. Boa noite.